Olá, meus queridos. Após quase 3 meses em São Paulo, estamos de volta à nossa terrinha. E hoje, dia 19 de abril de 2021, aos 61 anos de idade completados no dia 4, próximo passado, eu tive a satisfação de receber a minha primeira dose da vacina contra o Covid-19. Deus me agraciou com isso. Estou muito feliz e estou fazendo a minha parte. Porque é assim que Deus quer e é assim que Deus gosta. Que nós façamos o que nos é devido fazermos, para que Ele possa fazer o que nós não podemos fazer. Ninguém está isento de ser contaminado. Ninguém está isento de ser atingido por esse vírus mortal. Ninguém. Ninguém está isento. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não livrar, se Deus não interferir, ninguém está isento. Mas o que Deus espera é que façamos a nossa parte. Tomemos os devidos cuidados para que Ele possa fazer o que foge ao nosso alcance de fazer. Hoje nós queremos conversar sobre tradicionalismo e mandamento divino. Você já se questionou? Uma pergunta de você para você mesmo. O que é mais importante na sua vida? Qual é o seu maior valor? Qual é o seu tesouro? O que para você tem uma importância inigualável, inestimável? Se você respondeu a salvação, respondestes bem. Porque a salvação é o tesouro maior. Deus, por seu amor, sacrificou o seu único Filho, Jesus Cristo, por nós, para nos redimir, para nos reconciliar com Ele. Esse é o maior tesouro e a maior riqueza. Tão importante quanto se achegar a Cristo para ser salvo é o manter-se em Cristo para preservar a salvação. E digo isso porque somos tentados de todas as maneiras e nas mais inusitadas situações a abandonarmos a Cristo, a abdicarmos da nossa salvação. Somos tentados o tempo todo a retrocedermos. Como diz o texto bíblico, o cão voltar ao seu vômito. Então, devemos ser zelosos com a nossa vida espiritual, mantendo-a em Cristo, para preservarmos a nossa salvação. O Senhor Jesus estava com seus discípulos, como de costume, e por onde o Senhor Jesus andava, afluía a ele as multidões. E junto com as multidões, infiltrados estavam os olheiros. Eram mensageiros sacerdotais, mensageiros dos líderes da religião judaica, os escribas e os fariseus. Eles se infiltravam para poder observarem a conduta do Senhor Jesus, para poder encontrar algum motivo, algo que justificasse a sua condenação, a sua reprovação. E nesse episódio que nós vamos relatar, está em Marcos, no capítulo 7, do verso 1 até o verso 23, mas nós vamos destacar alguns versículos. Eles observavam que os discípulos do Senhor Jesus se alimentavam sem lavarem as mãos. E para eles isso era um sacrilégio.
Porque havia uma tradição herdada dos antigos, dos anciãos, que o judeu, para fazer uso do pão, do alimento, ele tinha que lavar-se primeiro. Ele tinha que lavar-se primeiro, senão ele estaria impuro perante Deus. Então, meus queridos, a tradição em si não é problema algum. O tradicionalismo até que é benéfico ao ser humano. Por exemplo, gera um bem-estar, um sentimento de pertencimento a um grupo, gera até uma saúde mental e pode até contribuir para o crescimento espiritual da pessoa. Mas isso não tem nada a ver com o mandamento divino. Tradição é coisa do ser humano. Mandamento divino é coisa totalmente diferente. Então a questão toda não é um tradicionalismo em si. É colocar essa tradição, seja ela qual for, em pé de igualdade com o mandamento de Deus. O Senhor Jesus, olhando para eles, lhes responde. Ele, entretanto, lhes afirmou, Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Ordenanças humanas. Então o Senhor Jesus apresenta o contraponto. Vocês me chegam com uma tradição? Lavar as mãos. Eu vos apresento o parecer de Deus. Deus, usando o seu profeta Isaías, disse a respeito de vocês. Vocês é o povo que me louva com os lábios, com expressões externas, palavras soltas, largadas ao vento, sem sentido, porque o vosso coração está longe de mim. Em vão me adoram, diz o Senhor, seguindo, acatando, obedecendo ordenanças humanas. Tradição é coisa do ser humano. Mandamento divino vem de Deus. É totalmente diferente. E não se deve colocar em pé de igualdade. É um erro grasso. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes, sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Vocês são catedráticos nisso, diz o Senhor. Vocês sempre buscam driblarem o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Para vocês, a tradição de vocês está no mesmo nível de importância do mandamento de Deus. E vocês sempre vão encontrar uma forma de estabelecer a vossa tradição, diz o Senhor. Continuando. Porquanto Moisés afirmou, honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à morte. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou a sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E, dessa mesma maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. O Senhor Jesus lhes diz,
Vocês chegam a mim com um tradicionalismo. E eu vos digo, dando o exemplo que aconteceu. Deus, utilizando o seu servo Moisés, disse: honra a teu pai e a tua mãe. Isso é mandamento. Vocês me chegam com uma tradição humana e eu lhes apresento um mandamento divino. E o que vocês fazem para estabelecerem o vosso tradicionalismo? Vocês burlam. Vocês dão uma outra roupagem. Dão um sentido totalmente diferente ao mandamento de Deus. Vocês chegam para o filho e diz: se você decidir dedicar ao templo, dedicar a Deus, ofertar a Deus no templo, o que você deveria conceder de ajuda, de auxílio, de benefício ao vosso pai ou à vossa mãe, vocês estão isentos de honrarem o pai e mãe. Olha que absurdo, meus irmãos. Que absurdo. E como havia interesses embutidos, eles aceitavam isso normalmente. E o filho chegava para o pai e diz: olha, o mandamento diz que eu devo honrar-te, pai. Honrar a senhora, mãe. No entanto, se eu ofertar a Deus no templo, oh glória, estou isento. E foi isso que eu fiz. Eu ofereci a Deus, que é acima de qualquer coisa. E aí os próprios líderes religiosos diziam que esse filho, essa filha, estava isento de assistir, de cuidar dos próprios pais, contrariando o mandamento de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus está afirmando que eles faziam isso. E olha, meus queridos, a coisa era tão imunda, tão suja, que havia acordo entre os filhos com os líderes religiosos. Que acordo era esse? Tinha situações que eles faziam acordo com os sacerdotes e pegavam de volta parte da oferta. Suborno, corrupção, tudo em nome de Deus. Olha, que absurdo. Então, meus queridos, era assim que se procedia. E se nós trouxermos para os dias de hoje, não é diferente. Se não, vejamos. Por exemplo, muitos líderes religiosos da nossa época colocam no mesmo patamar, no mesmo nível de valor, de importância, o ofertar e o dizimar no templo, na igreja, na instituição religiosa. Eles dizem que se a pessoa for dizimista e ofertante, isso é uma marca do salvo. Então, quem não é dizimista e ofertante, por que não é salvo? Então, meus queridos, uma tradição se tornava mandamento. E se torna mandamento. Peraí. Tradição salva? Mandamento? Sim. A desobediência, a infração ao mandamento leva à condenação. Mas a tradição não. O tradicionalismo não. Então, outro exemplo, a guarda de um dia específico na semana. A guarda do sábado, por exemplo. O sábado, meus queridos, entrou no decálogo porque tinha um objetivo ali. Porque o sábado apontava para Cristo. O que era que o sábado era? O descanso semanal do ser humano. O Senhor Jesus disse: o sábado foi criado
por causa do ser humano, para o benefício do ser humano, e não o inverso. O sábado apontava para o descanso do ser humano. E qual é o nosso descanso? Em quem nós descansamos de nossos pecados, da nossa vida errante? Descansamos em Cristo. Então, o sábado é Cristo Jesus. Se estamos em Jesus, não precisamos guardar dias de algum, nem sábado, nem qualquer outro dia. Mas o tradicionalismo colocou a guarda de, não só do sábado, tem outras pessoas que têm outros dias. Então, dias específicos no mesmo nível do mandamento de Deus. Isso é errado. Isso é reprovável aos olhos do Senhor. Outro exemplo. Sacralizaram a religião. De maneira que a pessoa diz, tal religião é divina. Foi Deus que instituiu, que estabeleceu. Então, se a pessoa fizer parte, se for membro integrante daquela religião, ela está salva. E não é verdade isso. Isso também é tradicionalismo. Outras religiões, por exemplo, santificaram, digamos, uns pontos geográficos. E o Bíblia diz, se direcionar a Deus, você tem que se dirigir ao templo do Senhor que está em tal lugar. Se você estiver fora desse lugar, dessa posição geográfica, você tem que se virar, se posicionar em direção a tal lugar, para que Deus possa receber a sua oração. Isso é tradicionalismo. Não tem nenhum respaldo nas Escrituras. Tradição é coisa do homem. Mandamento divino é de Deus. Então, nós poderíamos dizer outras coisas relacionadas ao tradicionalismo. Mas vamos ficar só nessas. Precisamos termos bem claro, bem definido, que a guarda do tradicionalismo não assegura comunhão com Deus, não proporciona comunhão com o Senhor. Mas a guarda dos mandamentos de Deus, sim, estabelece um vínculo, uma ligação intrínseca com Deus. Olha, na continuação desse texto que nós estamos lendo, o Senhor Jesus disse à multidão que estava junto dele, olha, o que contamina o homem não é o alimento, não é o que ele come. E assim o Senhor Jesus estabeleceu que todos os alimentos são puros. Se pode se alimentar de qualquer tipo de alimento, isso não torna o ser humano impuro. E depois, quando os discípulos estavam a sós com Cristo, eles também não entenderam a mensagem de Cristo e disse, não entendemos o que o Senhor quer dizer com isso. O Senhor Jesus disse, vocês não entenderam? Não entenderam que o alimento físico, o alimento material, ele desce, o homem ingere e vai ao seu estômago, passa por um processo de digestão e depois é expelido. Isso não contamina o ser humano. Não é o alimento, não é o que o homem se alimenta que o torna impuro. Sabe o que torna o homem impuro? Versos 20, 21 e 22. E disse mais, o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem
Os maus pensamentos contaminam o ser humano. As imoralidades sexuais, condutas sexuais ilícitas, os furtos, os homicídios, os adultérios, tudo isso contamina o ser humano. Furtos, homicídios, adultérios, prostituições, as ambições desmedidas, desejos desordenados, ambicionar algo, mesmo que esteja fora do seu alcance, mas ter aquela ambição desenfreada. Isso é que contamina o ser humano. O engano, a devassidão, a inveja do desejar ter, porque o outro, o semelhante, o próximo tem. A difamação, a arrogância e a insensatez. Para finalizar, o Senhor Jesus diz no verso 23, ora, todos esses males procedem do interior. Contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, o que é que torna o ser humano impuro? Uma vida devassa, desregrada, fora dos mandamentos de Deus. Porque essas atitudes brotam do âmago, do interior do ser humano. Maus pensamentos, maus desejos, ódio, vingança, inveja, homicídios. Tudo isso brota do âmago, do interior do ser humano. Isso é que o torna impuro, reprovável aos olhos do Senhor. E não o se alimentar sem lavar as mãos. É isso que torna o ser humano impuro. Porque contraria os mandamentos de Deus. Então nós devemos, queridos, darmos ouvidos, inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos a Cristo e não aos homens. Para darmos crédito aos ensinamentos do Cristo e não aos ensinamentos dos homens. Para guardarmos os mandamentos do Cristo e não a tradição humana. Porque obedecer a Cristo, estar em Cristo, permanecer em Jesus, garante a preservação de nossa salvação, comprada por preço de sangue. Ele que pagou o preço da nossa redenção. Isso é que conta. E não as outras coisas. E não o tradicionalismo humano. Isso não faz diferença para o ser humano no sentido espiritual. Não promove o crescimento espiritual. Não estabelece uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Mas está em Cristo, sim. Então, permaneçamos em Cristo para que a nossa salvação esteja garantida, esteja assegurada. Fique em paz, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nosso Deus nos conceder.